O Prelúdio 13 foi lançado em uma sexta-feira 13, e como todo bom filme de terror, espalhou medo, caos e um certo banho de sangue pelo Discord oficial e pelo chat do jogo. Hoje, eu quero falar abertamente sobre essa atualização, o que eu gostei, o que dá para melhorar e o que, na minha opinião, é simplesmente indefensável. Meu nome é Ecowise e seja bem-vindo ao meu canal. Existe uma expressão no mundo literário chamada a morte do autor. Ela descreve aquele momento em que o criador coloca uma intenção muito clara em sua obra, mas o público interpreta de uma forma completamente diferente. Um exemplo recente disso é o filme Coringa, dirigido por Todd Phillips. A proposta era mostrar a degradação psicológica de um homem quebrado pela sociedade, um retrato desconfortável, um estudo de personagem, uma crítica social pesada, mas para parte do público, as coisas foram enxergadas de uma maneira totalmente diferente. Muita gente viu Arthur Fleck como um símbolo de revolta, como alguém que finalmente reagiu, como um ícone de ruptura contra um sistema que parecia esmagá-lo. E mais do que isso, ele acabou sendo apropriado por parte da internet como símbolo da cultura Red Pill. Essa ideia de que você acordou para a verdade e agora enxerga o mundo como ele realmente é. A intenção do diretor era uma, a interpretação foi outra. E quando isso acontece, o criador perde o controle sobre a própria narrativa. E é exatamente aqui que entra o Prelúdio 13 de Soul Frame, porque eu sinto que algo muito parecido aconteceu com o sistema original de distribuição de virtudes. A proposta parecia clara, dar liberdade total ao jogador, permitir experimentação, criar builds únicas, testar combinações malucas, explorar possibilidades. Era um sistema que colocava a responsabilidade na mão do jogador, mas talvez essa liberdade tenha ido longe demais para o gosto dos desenvolvedores. Talvez eles tenham olhado para os jogadores e pensado: eles estão otimizados demais, estão quebrando o balanceamento, não estão jogando como a gente imaginou. E quando o criador sente que perdeu o controle da interpretação, ele tenta retomar as rédeas. E foi o que eu acredito que aconteceu em Coringa 2. Houve uma tentativa quase pedagógica de ensinar ao público sobre como Arthur Fleck deveria ser enxergado. O resultado: quase todo mundo odiou o segundo filme, e alguns chegam ao ponto de desconsiderar a própria existência dele. E aqui em Soul Frame, eu sinto que o sistema de Prisma cumpre o mesmo papel. Agora vamos falar de forma direta. Por que o sistema de Prisma impacta negativamente a criatividade? Antes você distribuía pontos manualmente. Errava, testava, resetava, refazia. Era bagunçado? Às vezes. Era quebrável? Talvez. Mas era seu. Agora o crescimento não é mais decidido ponto a ponto. Ele é decidido por proporção. Você escolhe o Prisma e ele escolhe você. Isso muda completamente a relação do jogador com a build. Antes você criava uma identidade, agora você seleciona um arquetipo. E isso, para um RPG que vendia liberdade, é uma mudança filosófica enorme. Um segundo ponto é o impacto direto no meta. Quando você transforma a distribuição livre em proporções fixas, você cria inevitavelmente prismas otimizados, prismas inúteis, prismas que viram obrigatórios para conteúdos de alto nível. E o que acontece quando isso surge? A comunidade descobre o prisma mais eficiente, os criadores de conteúdo divulgam, o meta se consolida. E a promessa de diversidade vira ilusão. Antes existiam builds fora do padrão, porque você podia forçar uma distribuição em comum. Agora, se o Prisma não fornece aquela combinação, acabou. Você não ajusta, você aceita. Além disso, você cria uma identidade híbrida enfraquecida. O discurso oficial fala sobre builds híbridas viáveis, mas quando a proporção é predeterminada, você não está criando um híbrido real, você está escolhendo um híbrido pré-aprovado. Isso é muito diferente. É a diferença entre cozinhar e pedir no cardápio. E aqui entra a parte que mais me incomoda. O sistema parece ter sido criado não para expandir possibilidades, mas para reduzir extremos. Ele não amplia a criatividade, ele limita explorações fora da curva, e eu entendo o motivo. Balanceamento em jogo online é difícil, builds quebradas viram problemas, meta domina, afasta jogadores. Mas a pergunta que fica é: você resolve isso removendo liberdade? Porque existe uma diferença enorme entre balancear e padronizar. Agora, vamos falar de outro ponto que quase passou despercebido no meio da polêmica dos prismas, mas que para mim é tão preocupante quanto o novo sistema de limitações de equipamentos e armas baseado na escala das virtudes. Com o Prelúdio 13, as armas e armaduras passaram a ter requisitos mais claros e rígidos de virtude. Se você não atende o requisito, você não ativa os bônus, sem penalidade, mas também sem benefício. Na prática, isso cria uma barreira invisível, porque agora não basta você gostar de uma arma, você precisa merecer ela estatisticamente. Antes, mesmo que a sua build não fosse perfeita para determinado equipamento, você podia testar, podia sacrificar eficiência por estilo, podia fazer escolhas temáticas, porém, agora o sistema quer empurrar você para uma sinergia correta. Espírito usa leve, coragem usa pesado, graça usa médio, arma grande é coragem, arma mágica é espírito, arma leve é graça. Isso não é apenas balanceamento, é uma categorização rígida. E aqui está o problema central. Quanto mais você atrela poder a requisitos fixos, menos espaço você deixa para experimentações fora da curva. E se eu quiser ser um conjurador de armadura
pesada, ou um duelista resistente focado em coragem e graça. E se eu quiser simplesmente quebrar as expectativas? O sistema deixa, mas pune a eficiência. E em jogos com meta forte, eficiência não é detalhe, é obrigação. E isso cria um efeito colateral perigoso. O jogo começa a ensinar o jogador como ele deve jogar, não porque a mecânica incentiva, mas porque ela restringe. E existe uma diferença enorme entre incentivar uma identidade e bloquear alternativas. Eu até entendo a intenção, deixar o impacto das virtudes mais significativo, dar peso real às escolhas, criar identidade mecânica, mas quando essa identidade vem acompanhada de limitação rígida, ela deixa de ser identidade e vira trilho. Agora vamos falar do sistema de missão de facção nas árvores do mundo. E aqui eu realmente tenho dificuldade de defender. A ideia no papel parece interessante. Centralizar as atividades, dar mais intencionalidade, fazer o jogador escolher o que vai fazer, mas na prática não faz sentido você ter que ir fisicamente até uma árvore para pegar a missão. Antes, os ícones pareciam de forma mais orgânica no mapa. Você estava explorando e a atividade surgia. Era natural, era fluido, era integrado ao mundo. E o mais interessante, não te obrigava a um deslocamento desnecessário antes de começar o conteúdo. Agora, o fluxo é outro. Você quer upar a facção? Primeiro você vai até a árvore, depois escolhe a missão, depois se desloca novamente, muitas vezes entra em uma dungeon, faz o objetivo, sai e repete o processo. O que antes era dinâmico ficou burocrático. E isso impacta diretamente no ritmo da progressão. Antes, o up de facção era mais rápido, mais direto, mais conectado à exploração. Agora ele é mais lento, mais fragmentado, você gasta mais tempo se deslocando do que efetivamente jogando conteúdo. E em jogo online, tempo é recurso. Se você aumenta o tempo sem aumentar a proporcionalidade e a recompensa ou a diversão, você cria frustração. Outro ponto importante é que agora a maioria das missões levam para dentro de dungeon, tornando o processo ainda mais longo, não necessariamente mais difícil, só mais demorado. E existe uma diferença enorme entre desafio e duração. Desafio é interessante, duração excessiva é desgastante. Eu entendo a intenção. Eles querem que o mundo pareça mais vivo, querem que as árvores tenham relevância, querem estruturar melhor a experiência. Mas obrigar o jogador a iniciar tudo em um ponto fixo quebra o senso de espontaneidade. O sistema antigo fazia o mundo parecer imprevisível. O novo faz parecer uma agenda. Mas nem tudo no Prelúdio 13 foi um jump scare. Aqui é preciso ser justo, porque quando a gente fala de combate, eu sinto que houve uma evolução real. A primeira coisa que eu senti foi a câmera. Ela está mais estável, mais previsível, menos brigando com o jogador. Antes, em espaços fechados, ela parecia querer contar uma história própria. Agora respeita mais o posicionamento, e isso melhora muito a leitura da luta. A fluidez também melhorou. Os movimentos parecem mais conectados, as transições entre ataque e esquiva estão mais naturais, o impacto dos golpes está mais consistente, existe mais peso. E em um jogo que depende tanto da sensação corporal no combate, peso importa. A estabilidade geral também está melhor, menos travadas, menos inconsistências de hitbox, menos momentos em que eu claramente desviei e mesmo assim tomei dano. Ainda não está perfeito, mas está mais polido, e isso mostra trabalho técnico real. Se tem uma coisa que eu realmente gostei no Prelúdio 13 foi o urso. Ele não é só mais um inimigo forte colocado ali para aumentar o número de HP na tela. Ele é um mini boss de verdade. Tem presença, tem ritmo próprio, tem momentos de pressão real. A luta é divertida e isso é importante, porque ela não é divertida só pela dificuldade, ela é divertida pela dinâmica. Você precisa ler movimentos, precisa respeitar a janela de ataque, precisa reagir e ele pune o erro, mas não parece injusto. E quando você vence, não é aquela sensação de ufa, acabou, é aquela sensação de quero lutar de novo. E esse tipo de design é saudável para o jogo. Ele cria memórias e jogos vivem de memórias. O órgão. Aqui eu preciso reconhecer, foi criativo. Estamos falando literalmente de um instrumento musical que você vai precisar tocar as notas corretamente para destruir uma torre. Isso muda completamente a dinâmica. Não é só combate, não é só dano, é mecânica, é interação. E isso conversa muito bem com a identidade espiritual e ritualística de Soulflame. Ele traz aquele sentimento estranho, místico, diferente. E o mais importante, ele quebra o padrão de entrar, bater, matar e sair. E isso é saudável para o jogo. Esse tipo de atividade me lembra a estrutura da nave com o Nimrod como mini-boss, no sentido de ser um conteúdo estruturado, com começo, meio e fim bem definido. Mas o órgão vai além, porque ele exige algo diferente do jogador. Ele exige atenção, exige time, exige participação ativa. E quando você acerta as notas e vê a torre reagindo, existe satisfação naquele momento. Esse é o tipo de conteúdo que eu quero ver mais. Não só dificuldade, mas criatividade mecânica. Não só número, mas conceito. O novo sistema de caracterização de personagens está mais refinado. As opções parecem mais coerentes entre si. A identidade visual ficou mais consistente.
diferente. Os detalhes conversam melhor com o tom do mundo. E isso importa, porque Soul Frame não é só mecânica, é atmosfera. E quando mais o jogador consegue sentir que o personagem é dele, visualmente, mais ele se conecta com a experiência. Ainda pode expandir? Claro, mas é um passo na direção certa. E agora vamos para onde eu considero a cereja do bolo do Prelúdio 13, o novo sistema de virtudes. E aqui eu preciso reforçar, não estou falando de prismas. Prismas é a forma como você distribui. Virtude é o que realmente define quem você é dentro da batalha. E nesse ponto, o sistema ficou mais claro, mais temático, mais direto. Olha como cada virtude agora conversa com uma identidade específica. Coragem concede mais vida para sobreviver às batalhas, aumentando seu HP. A graça aumenta a letalidade em emboscadas e ataques furtivos e headshots com arco. O espírito potencializa as magias do seu pacto e diminui o tempo de cooldown. O mais legal é que agora as virtudes não são apenas números, elas são declarações de intenção. E isso é um avanço, porque você entende claramente o que cada caminho oferece. Existe menos ambiguidade, é muito mais propósito. O que eu realmente gostei é que o jogo está comunicando melhor sua filosofia. Você quer furtividade? Graça. Você quer magia? Espírito. Quer resistência e combate direto? Coragem. É simples, é legível, é forte. Na minha opinião, o Prelúdio 13 foi como um filme de terror. Teve tensão, teve decisões controversas, teve momentos em que parecia que o vilão ia vencer, mas foi um bom filme de terror. Daqueles em que, por muito pouco, o final não termina em tragédia. Porque apesar dos sustos, existe acertos claros, existe evolução, existe potencial. E no fim das contas, como todo bom protagonista, a comunidade ainda está de pé. E diferente de um filme, aqui a história não está escrita, ela continua. E nós, como jogadores, podemos opinar, criticar e sugerir. E talvez o verdadeiro vilão não seja o sistema, mas o medo de errar tentando evoluir. E agora eu quero saber de você. O que você achou das mudanças? Os prismas limitaram ou organizaram? O combate evoluiu? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero ler. E se você gosta desse tipo de análise mais profunda, sem passar pano, mas também sem hate gratuito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque o próximo capítulo dessa história ainda está por vir.